motobombas Honda são a melhor opção para trabalhos pesados de transferência de água com agilidade e segurança. Em nossa linha completa, você encontra modelos para cada tipo de necessidade, seja para bombear água em maiores ou menores volumes, com maior ou menor pressão e em alturas e distâncias diferentes. Equipadas com os consagrados motores 4 tempos da Honda, nossas motobombas se destacam pela economia, facilidade de operação e confiabilidade. Essas são características ideais para as operações que exigem uso contínuo, com alta vazão e alta pressão de água, principalmente em locais de difícil acesso e sem energia elétrica. Ao longo deste treinamento, já mostramos as diferenças entre as motobombas centrífugas e autoescorvantes, assim como as principais características de cada modelo, certo? E além de conhecer cada detalhe, você sabe que a melhor maneira de mostrar as qualidades dos nossos equipamentos é mostrando como eles funcionam na prática. Os gráficos com a curva de eficiência, que levam em conta a altura total de bombeamento e capacidade de descarga máxima de cada uma das motobombas Honda, permitem que a gente calcule qual é a mais indicada. Mas tenha sempre em mente que em todas as motobombas o desempenho varia conforme aumenta a pressão. Dessa maneira, o volume de descarga será menor conforme aumenta a pressão manométrica. Em outras palavras, a altura máxima de bombeamento será menor conforme aumenta a capacidade de descarga. A partir desses gráficos e das informações das necessidades do cliente, dá para descobrir qual será o desempenho de cada modelo e qual deles é o ideal para o que ele precisa. Mas tenha sempre em mente que em todas as motobombas o desempenho varia conforme aumenta a vazão. Dessa maneira, a altura máxima de bombeamento será menor conforme aumenta a capacidade de descarga. Vamos fazer um exercício usando como exemplo um cliente que precisa de uma motobomba com vazão de 75 litros por minuto para levar água até uma carreta-tanque que fica a 30 metros do nível da água. Veja o que acontece quando escolhemos a WB30XH, a motobomba com maior capacidade de vazão da linha. Novamente, ao cortar a curva de eficiência, a gente descobre que o modelo atende às necessidades de vazão, mas não consegue bombear até a altura exigida. Agora, vamos fazer a comparação com o modelo intermediário, WB20XH. Repare que ao cortar a curva de eficiência, ela é capaz de bombear 85 litros por minuto até os 30 metros. Então, esta é uma boa opção. Mas será que um modelo menor também atende às necessidades deste nosso cliente? Uma opção mais econômica é o modelo nacional WBC10XR, que é centrífuga e não tem a escorva automática. Ao analisar o gráfico, a gente descobre que ela atende com folga tanto às exigências de altura quanto de vazão para oferecer ao seu cliente. Viu como é fácil? Bom, você já é um craque na hora de escolher as melhores opções. Então, que tal aprender como operar corretamente uma motobomba Honda, hein? Lembre-se de seguir corretamente todas as orientações do Manual do Proprietário, que traz orientações de segurança e o passo a passo de toda a operação. Ele também traz valiosas dicas de conservação e ajuda a fazer o diagnóstico e solucionar eventuais problemas de funcionamento. Antes de preparar a motobomba e dar a partida, vamos dedicar alguns minutos para inspecionar as condições gerais do equipamento, como o aperto de porcas, conectores e parafusos. Confira também o estado das mangueiras, anel de vedação e abraçadeiras. E não se esqueça de verificar se o filtro de sucção está instalado e em boas condições. Em seguida, veja se o óleo do motor está no nível certo e, se for necessário, complete até atingir o nível superior. Agora, abasteça o tanque de combustível. Com ele cheio, você evita aquelas paradas antes da hora. E não se esqueça de checar como está o filtro de ar. Se ele estiver sujo, vai prejudicar o desempenho do motor e da bomba. Com essas medidas simples, você garante sua segurança e aumenta a vida útil do equipamento.
Tudo certo? Então vamos preparar a motobomba para trabalhar. Aqui, a gente começa instalando a mangueira de sucção. Sempre que possível, posicione a motobomba próxima ao nível da água. Assim, você evita usar mangueiras mais longas do que o necessário e melhora a capacidade de sucção. Prenda a abraçadeira bem apertada. Isso evita a entrada de ar no sistema e consequente perda de sucção. Uma dica valiosa: alguns modelos não são acompanhados de filtros. Por isso, vale a pena investir na compra deste equipamento, que vai evitar a entrada de detritos que podem obstruir e danificar sua motobomba. Se a motobomba que você vai operar for do tipo autoescorvante, conecte a mangueira de descarga, desatarrache o plugue de abastecimento e encha o corpo da bomba com água limpa. Mas, se sua motobomba for do tipo centrífuga, antes de conectar a mangueira de descarga, complete o corpo da bomba com água pelo bocal de saída. Para aumentar a vida útil do seu equipamento, voltamos a lembrar que é recomendada a instalação de um filtro com válvula para escorva. Uma dica útil que vai facilitar seu trabalho é instalar uma conexão em T com um plugue de abastecimento. Lembre-se que, ao completar a bomba com água, você evita que ela trabalhe seca, danificando as vedações. E na hora de escolher a mangueira, opte por usar uma mais curta e com diâmetro maior. Isso reduz o atrito e melhora a vazão. A primeira coisa antes de dar a partida é colocar a alavanca da válvula de combustível na posição aberta. Se o motor estiver frio, posicione a alavanca do afogador para a posição fechada. Mas, se estiver quente, deixe o afogador aberto. Em seguida, mova 1/3 da alavanca do acelerador para a posição rápido. Agora, puxe a manopla de partida levemente até sentir resistência, para só então puxar com força para dar a partida. Pronto, o motor está funcionando. Mais dica: ao dar o arranque, não deixe a manopla voltar bruscamente contra o motor. Faça com que ela volte com cuidado até o ponto inicial, evitando danificar o sistema de partida. Se antes de ligar, a alavanca do afogador foi movida para a posição fechada para dar partida no motor frio, lentamente faça com que ela volte para a posição aberta enquanto o motor esquenta. Agora, coloque a alavanca do acelerador na posição rápido para o preenchimento automático da mangueira. A vazão da motobomba é controlada pelo ajuste da rotação do motor. Se você aumenta a aceleração, a vazão é maior. Do mesmo modo, ao desacelerar, você diminui a quantidade de água que está bombeando. Se precisar desligar o motor numa emergência, é só girar o interruptor para a posição desligado. Porém, em condições normais, o certo é você colocar a alavanca do acelerador na posição lento e depois desligar o interruptor. Como já dissemos antes, quando o cliente tem a chance de ver o equipamento em ação, ele entende na prática quais são os diferenciais de qualidade de um produto fabricado pela Honda. Então, chegou a hora de mostrar para você como preparar um Test Power de sucesso e dar dicas valiosas para encantar o cliente. A primeira coisa que você deve decidir é onde, quando e como você vai fazer o Test Power. Ele pode ser numa revenda, usando uma piscina portátil, caixa d'água ou uma estrutura adaptada. Se optar por um evento externo, ele pode ser na propriedade do cliente ou no local previamente agendado, às margens de um lago, rio, represa ou uma piscina. Outra coisa, não se esqueça de seguir a diretriz de normas de aquisição para o Test Power, para os produtos adquiridos para este fim, sempre respeitando a quantidade mínima de motobombas. O planejamento antecipado garante uma demonstração de sucesso. Por isso, defina o tempo de duração do teste e calcule qual será o volume e a distância em que a água será bombeada para que o cliente comprove, na prática, o funcionamento do equipamento. Para que não ocorram contratempos,
Tenha sempre um técnico responsável pela preparação e manutenção das motobombas para que estejam em perfeitas condições na hora dos testes. As máquinas sempre devem estar limpas, abastecidas, com óleo no cárter e com as mangueiras em perfeito estado. Lembre que você tem nas mãos um produto de altíssima qualidade, econômico e com baixa emissão de poluentes que tem a garantia de qualidade da Honda. A Honda se preocupa em oferecer os melhores produtos de acordo com a necessidade real dos clientes. Nossas motobombas têm alta qualidade, durabilidade e baixa manutenção.